Bom dia, meus queridos. Então, hoje eu vou corrigir com vocês a página 56, tá? Que tinha ficado para vocês fazerem sobre a hora de estudo, né? Pedi para vocês lerem esse texto, a educação como antídoto às fake news. A gente vai corrigir essas 4 questões. Eu vou estar iniciando aqui a unidade 6 sobre cenário poético da África. Tá? A gente vai fazer aqui algumas questões, certo? E depois a gente fala um pouquinho, eu quero dar alguns recadinhos para vocês, tá? Então vamos lá, hoje nossa aula 15, questão 1. Associe os tipos de notícias falsas à sua definição. Então, nós temos lá, qual que é a notícia caça-níquel, caça-cliques, tem finalidades consumistas, né? Então, ela é aquela finalidade das pessoas gastarem, né? Comprarem. Notícias tendenciosas, tem finalidades políticas, então, para as pessoas concordar, discordar, denegrir a imagem da pessoa, né? Então, elas são tendenciosas. Notícias paródicas são prejudiciais quando vinculam preconceitos. Essas são bem ruins também, né? E notícias híbridas têm chamadas sensacionalistas que distorcem o conteúdo do texto. Então, tem aquela chamada assim, nossa, pá! Que você acha assim que é uma notícia bombástica e daí você vai ler a notícia, tá lá tudo distorcido, uma notícia bem nada a ver, né? Então, essas são os tipos de notícias falsas. Em sua opinião, qual desses tipos de notícias falsas está mais ligado ao discurso de ódio? Justifique sua resposta. Bom, aqui é uma resposta pessoal de vocês, tá? Mas aqui como sugestão, o que a gente tem? Ó? As notícias falsas e o discurso de ódio estão estreitamente ligadas, tá? Então elas estão ali, ó, lado a lado. Com exceção das notícias caça-cliques. Porque as caça-cliques, elas têm a finalidade consumista. Então, eles colocam um produto lá para ele ser consumido, para ele ser vendido. Não necessariamente o que está sendo oferecido é um produto que dê resultado, né? Muitas vezes aquele produto que está sendo vendido ali, que está sendo oferecido, não dá todo aquele resultado que ele oferece na propaganda. Mas, de maneira geral, essa notícia ela não está ligado ao discurso de ódio, né, diretamente. As demais, tipo notícias falsas mencionadas em veículos de preconceito, mentiras, né, podem ser colocadas a serviço do discurso de ódio, tá? Mas aí vocês iam ter uma resposta particular de vocês, tá? Questão 3. Segundo o texto, o direcionamento de notícias falsas não é aleatório. Qual é o principal fator para esse direcionamento? Os algoritmos direcionam as notícias falsas com base nas escolhas feitas pelos próprios usuários em sua navegação da internet. Vocês já prestaram atenção que quando você começa a procurar determinado produto na internet, você começa a receber aquele tipo de informação por conta desse algoritmo. Eu não sei explicar para vocês isso, né? Porque eu não sou expert nisso aí. Mas, por exemplo, eu gosto muito de ver site de bijuteria. Então, se eu entro no Instagram de uma loja lá, no Instagram de uma marca de biju, aquela marca de biju começa a mandar um monte de coisa para mim. E a partir daí, outras começam a mandar também. Então, de acordo com aquilo que o próprio usuário busca,
busca na internet, esse algoritmo vai estar direcionando para você aquele tipo de notícia, né? Então isso é muito comum. Então, por que o meu Instagram só recebe esse tipo de coisa? Porque é aquilo que você busca, muitas vezes. Então o algoritmo ele vai te mandar aquilo ali, né? Se você busca muita coisa de política, você vai receber coisa de política. Se você busca muita coisa de esporte, você vai receber coisa de esporte. Então é por aí que vai, né? Qual é a tese da autora? Ela defende, né? A autora defende no último parágrafo que o melhor caminho contra as fake news é uma educação que desenvolva a sutileza da sensibilidade, a arte do cuidado com a alteridade e a ética da curiosidade em relação às complexidades psíquicas e sociais que nos constituem como humanos, tá? Isso tá bem aqui, ó, no último parágrafo, né? Na verdade, certo? Então, essa é a tese da autora, certo? Então, é a gente ter esse cuidado, essa sensibilidade, né? Com relação à curiosidade que a gente tem nas redes sociais, né? Nas notícias que a gente vai entrar em contato, ok? Então, vamos lá para o cenário poético da África, tá? Aquela era uma árvore muito sagrada, Deus a plantara de cabeça para baixo, né? Linda essas árvores aqui, né? Eu não sei como que é o nome dessas árvores aqui, da imagem que vocês têm aqui. Essa aqui não é a árvore do livro do Pequeno Príncipe. Como que é o nome daquela árvore? Agora eu não lembro. Tá na ponta da língua, mas a prof não lembra. Eu vejo a literatura abrir-se para o universal como uma grande rede que se alarga. Na Jatobá, ai meu Deus. Não só aquela poesia rotulada, engajada e de combate. Ela está a abrir-se para o mundo aos sentimentos humanos e reflexões profundas e filosóficas. Então, aqui nós temos essa frase, né, de Carmen Lúcia Tindó, pesquisadora brasileira, sobre literaturas africanas, certo? Ai, gente, não lembro o nome da árvore, o baobá. Baobá, tá escrito aqui. Um baobá nascido no Brasil, Natal, Rio Grande do Norte, inspirou a escritora Saint-Exupéry a desenhar as aquarelas e a criar uma deliciosa passagem na obra O Pequeno Príncipe. Ora, havia sementes terríveis no planeta do príncipezinho, as sementes do baobá. O solo do planeta estava infestado e um baobá, se a gente custa a descobri-lo, nunca mais se livra dele. Atravanca todo o planeta, perfura-o com suas raízes. E se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba se rachando. Vamos baobazar, ou melhor, fabular sobre as mais intrigantes árvores da África. Em grupos observem e comentem a foto. Ali estão eles, os baobás, imponentes, misteriosos, sagrados e inspiradores de ritos, lendas e poemas. No Ocidente, consolidou-se durante séculos a ideia de que a África é um continente atrasado, sempre em guerra e habitado por povos miseráveis, famintos, doentes, primitivos e praticamente de ritos amaldiçoados, vivendo em um cenário de paisagem naturais, exóticas, selvagens e inexploradas. Essa representação estereotipada é resultado principalmente de desinformação e do etnocentrismo que dominou a relação, sobretudo, da Europa com a África. De que forma a desinformação e o etnocentrismo contribuem para o perigo de uma única história, como lembra a escritora nigeriana Chimamanda Adichie?
As literaturas africanas de língua portuguesa contemporâneas vêm deixando pouco a pouco a literatura exclusivamente panfletária, de combate, rotulada como aquela produzida por escritores que colocavam entre dois mundos a sociedade colonial e a sociedade africana. Questão 3. Os povos africanos são verdadeiras bibliotecas da palavra viva. Explique um possível sentido da expressão em destaque. Isso significa que eles são contadores de histórias e também transmissores de todo tipo de conhecimento, de ciência, técnicas, artes, crenças, divertimentos, etc. Desse modo, eles conservam vivo o conhecimento de sua comunidade. A cultura africana, ela é muito forte, né? A cultura, a religião, as línguas, elas são extremamente fortes, porém foi colocado na mente, na criação das pessoas, né, do povo ocidental, que a África é miserável, que o povo lá é faminto, que o povo é doente, é primitivo, e a gente não consegue muitas vezes ver esse outro lado, né, desse continente que é belíssimo, que é muito rico de cultura, de línguas, né, e de natureza também. O que seria essa perspectiva etnocêntrica que é mencionada aqui, ó? Configura-se quando o eu ou o nós é pensado como verdadeiro, real ou melhor, né? Sinônimo de avanço, modo de vida ou regras superiores, enquanto o outro é visto e pensado como algo exótico, excêntrico, anormal, primitivo, enfim, inferior. Então foi isso que o europeu fez com a África, né? Porque de modo geral o europeu foi quem colonizou a África. Então, por que muitos países lá falam francês, ou falam inglês, ou falam o próprio português? Porque os países da Europa, os povos da Europa é que estiveram lá colonizando e tirando suas riquezas, como aconteceu aqui no Brasil, certo? E lá foi colocado esse etnocentrismo, que eu sou mais que você, né? Então, que eu sou verdadeiro, eu sou real, eu sou melhor, eu sou evolução, e você é exótico, você é excêntrico, você é primitivo, né? E isso acabou indo de geração para geração, né? E chegando até na gente aqui também, que isso também aconteceu com o nosso índio aqui no Brasil pelos povos portugueses. A diferença é que o português ele se misturou mais, né, do que o francês, do que o inglês, do que o alemão. Esses povos eles não se misturavam muito com os povos nativos. O português não, o português ele já se misturou mais, né? Atualmente as Áfricas e suas sociedades da palavra chegam até nós pela escrita em língua portuguesa, por meio da literatura e da poesia de escritores como Mia Couto, moçambicano, Odjaqui, angolano, Alda do Espírito Santo, santomense, Pedro Corsino de Azevedo, cabo-verdiano, e Agnello Regala, guineense. Massa Macan de Abaté, um dos griotes mais importantes do nosso tempo, compara o griote a corá, instrumento de 21 cordas. As 7 primeiras tocam o passado, outras 7 o presente e as últimas 7 o futuro. Por isso, o griote é testemunha do passado, cantor do presente e mensageiro do futuro. Na literatura, o telurismo refere-se à atmosfera narrativa. Os temas sociais e as relações entre o indivíduo e a sociedade que o rodeia são característicos da tendência telúrica. Não sei que matéria que teve uma sala que eu comentei sobre esse telurismo aí. Os textos apresentados a seguir constituem uma mini antologia.
são uma provinha dessa produção instigante e saborosa. Você sabe o que disse na escolinha a menina propícia a equívocos? Faça uma leitura silenciosa do poema Errar, deixando-se surpreender pela linguagem de Mia Couto. Depois, em grupos, explorem as possibilidades de dizer o texto em voz alta. Bom, esse poema 1 diz assim: na escolinha, a menina propícia a equívocos disse: masculino de noiva é navio. Repreenderam, riscaram, descontaram. Mas ela estava certa. Noivados são mares, de barcos pares. O poema Errar evidencia algumas características da poesia de Mia Couto, como a criatividade e a inventividade. Transcreva as passagens que mostram essas características. Já vamos passar para 6, tá? No poema Errar, o leitor é surpreendido com o aposto propícia a equívocos, que explica de que maneira se trata. Experimente substituir o aposto, mantendo o sentido do texto, mas usando uma linguagem mais coloquial. O que vocês iriam colocar no lugar de propícia a equívocos? Deixa a prof pegar aqui o que nós temos de sugestão de resposta aqui. Página 59. Aqui, a questão 6. O que seria propício? Propício. Adequado, conveniente, né? Oportuno, favorável. E o termo equívoco é engano, deslize. Então, como que vocês poderiam substituir aí propício ao equívoco? Favorável ao erro? Poderia ser, né? Favorável ao erro? Ou conveniente ao engano, ao deslize, certo? Então, qualquer uma dessas sugestões aí, vocês poderiam substituir essa resposta aí, propícia ao equívoco, tá? Favorável ao erro, conveniente ao engano, tá bom? Qual é a crítica implícita no 5º verso do poema? Repreenderam, riscaram, descontaram. Qual é a crítica feita aí? É uma crítica ao sistema escolar, certo? Então, que é um elemento opressor, que normalmente acontece, né? Então, quando alguém erra, vem aquela chuva, né, de repreensões dos colegas, da própria professora, né? Então, seria ali uma crítica ao sistema escolar, né? Que seria um elemento opressor naquele momento, tá? Aqui nós temos um pouquinho sobre a vida de Mia Couto, né? Vocês acharam que era mulher, né? Nasceu na cidade de Beira, Moçambique. Fala um pouquinho ali sobre ele, tá? Página 60. Já vamos encerrar, gente. Releia a afirmação da menina. Masculino de noiva é navio. É possível deduzir que a forma lúdica de olhar para a palavra noiva, a resposta da menina é quase uma piada e arrancaria risadas na sala de aula. Desencadeou o poema? Justifique sua resposta e compartilhe com os colegas. Ela brincou com as palavras, né? A palavra noiva e acabou chegando a palavra navio. Então, ela acabou tendo uma brincadeira ali com as palavras, né? De noiva para navio. Então, o poeta teve esse insight, digamos assim, né? Esse livre pensar e brincou com as letras da palavra noiva
e assim chegou a palavra navio, tá? Proponha a um colega que crie um poema a partir de uma palavra oferecida por você. Pense em uma palavra especial como uma peça textual que lhe possibilite brincar com o sentido dela, ambiguidade, polissemia, homonímia. Do mesmo modo, elabore um poema a partir de uma palavra escolhida por esse colega. Compartilhe sua criação com a turma. Então, aqui, gente, vocês vão fazer um poeminha, tá? Os colegas aí podem sugerir palavras, tá? Colocar lá no grupo nono ano e as madrinhas, sugerem palavras lá, que a partir dessa palavra, o colega vai criar o poema dele. Dentro desse poema, ele vai brincar com essa palavra, como o exemplo que a gente teve ali, né? Que noiva, o masculino de noiva é navio. Então, vocês fazerem essa ambiguidade de palavras, essa polissemia, que seria que uma palavra ter mais de um sentido, tá? Dentro do poema de vocês. Então, a tarefa de vocês vai ser fazer esse poema aqui, tá? Então, vamos pôr essa cabecinha para funcionar aí e elaborar um poema bem bonito, de preferência, assim, em minha homenagem, tá bom? Os recadinhos que eu quero dar a vocês é o seguinte, gente. A semana que vem nós não teremos videoaulas, tá? De inglês a gente já não teve, porque a gente terminou com os conteúdos, tá? E porque semana que vem nós vamos ter provas, então a gente quer que vocês se dediquem a estudar, a concluir as atividades que alguns não concluíram, certo? Para tirar dúvidas, né? Quem quiser às vezes tirar alguma dúvida, a gente ter mais esse tempo, essa disposição, tá? Para isso. Então a gente vai fazer aqui até onde a gente conseguir dessa unidade, tá? E o que a gente não terminar vai ficar. E essa unidade aqui eu não vou cobrar na prova, tá? Sobre essa parte de literatura aqui, tá bom? Mas a gente vai fazer aqui até sexta-feira essas aulas aqui, tá certo? Então tá, gente, por hoje é só. Um beijo para vocês e até amanhã.